Olá, bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, um podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Jonathan Cardoso, especialista em investimentos do Banco do Brasil. E no episódio dessa segunda-feira, 14 de julho de 2025, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo, Donald Trump anunciou mais uma rodada de tarifas de importação contra vários países durante a semana. Destaque para a aplicação da tarifa de 35% para o Canadá, 25% para o Japão e Coreia do Sul, além de variadas tarifas para países da Ásia e África. Além disso, Trump impôs para o Brasil uma tarifa de 50% sobre todos os produtos importados, a alíquota mais alta divulgada a partir de cartas até o momento. Anunciou também uma tarifa de 50% sobre o cobre. Todas as tarifas entrarão em vigor a partir de 1º de agosto. Ainda nos Estados Unidos, a ata do FONC sinalizou que a economia continua resiliente, apesar de alguns indícios de desaceleração gradual, e que o nível de incerteza está elevado, mas reduziu em relação à reunião anterior. Em suma, o documento mostrou divergência entre membros sobre os próximos passos, mas que a maioria espera algum corte de juros este ano, aguardando novos dados para a tomada de decisão. Com isso, a questão comercial foi o principal foco da semana e direcionou os ativos da seguinte forma: o dólar se valorizou perante a maioria das divisas, em correção às quedas das últimas semanas, os treasuries se elevaram e as bolsas fecharam em queda, refletindo cautela com a questão comercial. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Nos Estados Unidos, os agentes estarão focados nos desdobramentos das tarifas anunciadas aos seus principais parceiros comerciais, avaliando a possibilidade de retaliação ou avanço em negociações. Quanto aos indicadores, o maior destaque fica para a inflação ao consumidor, CPI, que será divulgado na terça-feira, dia 15. Mas os dados de atividade, como vendas a varejo e produção industrial, devem ser avaliados pelos investidores que buscam indícios sobre os efeitos da política econômica de Trump na economia. Ainda nos Estados Unidos, teremos discursos de membros do Fed e início da temporada de balanços. Na zona do euro, teremos o fechamento de dados da inflação ao consumidor, CPI, e índices de confiança na Alemanha. Na China, os indicadores de atividade e balança comercial ficarão no foco do mercado. Nesse contexto, esperamos a manutenção do viés de alta para as taxas dos treasuries, com os investimentos refletindo as incertezas relacionadas à questão comercial, além da perspectiva da inflação acelerando e atividade com bom desempenho. Para o dólar, a expectativa é de valorização perante a maioria das moedas, justificado pelo alto nível de incerteza relacionado à política comercial dos Estados Unidos. Já para as bolsas, espera-se um movimento de alta, diante da percepção de resiliência da economia americana e resultados positivos dos balanços corporativos. E no Brasil, como foi a semana? O anúncio da tarifa de 50% feito por Trump sobre os produtos importados brasileiros teve forte repercussão no mercado. Esse tipo de medida coercitiva e unilateral foi fortemente criticada pela cúpula do BRICS. No campo político interno, o governo e os presidentes da Câmara e do Senado defenderam uma resposta diplomática e comercial, destacando ainda a possibilidade de utilizar a lei de reciprocidade econômica como instrumento de proteção à soberania e ao emprego no país. Em relação à política monetária, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que a instituição está comprometida com a meta de inflação de 3% e adotará medidas para garantir o retorno ao intervalo de tolerância. A declaração foi feita após 6 meses seguidos de descumprimento da meta nos 12 meses acumulados até junho. Já no campo das medidas de ajuste fiscal, o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a medida provisória elaborada pelo governo para compensar a redução parcial no aumento do IOF deve ter uma boa tramitação no Legislativo. Para a próxima semana, o que teremos de agenda no Brasil? No cenário doméstico, a semana de indicadores será um pouco mais enxuta, com a divulgação de dados considerados relativamente secundários neste momento. Dessa forma, os investidores ficarão atentos às sinalizações dos agentes políticos em relação à política tarifária americana, no tom das possíveis respostas do Brasil e nos desdobramentos políticos referentes ao tema. Entre eventos relevantes, destaca-se a audiência de conciliação marcada para terça-feira, dia 15, entre os poderes executivo e legislativo, com a presença do ministro do STF, Alexandre de Moraes, para tratar do decreto sobre o IOF. No Congresso, a comissão especial poderá apreciar o relatório do deputado Arthur Lira sobre a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, ressaltando que, em seu parecer final, ele ampliou o limite de isenção. Dessa forma, esperamos que o dólar se valorize frente ao real em linha com o movimento global.
A curva de juros deve operar com agregação de prêmios devido ao ambiente de cautela. O Ibovespa tende a se desvalorizar diante das incertezas dos impactos das tarifas no desempenho das empresas exportadoras. E como tudo isso impacta e impactou a nossa busca pela meta atuarial? Tivemos uma semana marcada pelo aumento das tensões comerciais globais, agregando mais volatilidade ao cenário econômico. Seguimos atentos às oportunidades, mas com especial cautela diante das incertezas e constantes mudanças que estamos observando ao longo do ano. Assim, seguimos alinhados a uma estratégia mais defensiva, de olho em posições de durations mais curtas, que reduzem a volatilidade da carteira e com foco no atingimento da meta atuarial. Nossa principal recomendação segue com estratégias pós-fixadas atreladas ao CDI, como o nosso fundo BB Renda Fixa Previdenciário Perfil e o BB Renda Fixa Institucional, enquadrados no artigo 73A, que acompanham com tranquilidade os movimentos de juros mais elevados, mantendo liquidez em D+0. Outra alternativa, enquadrada no artigo 75B, é o fundo BB Renda Fixa Espelho Sul América Crédito Privado ASG, com uma carteira diversificada de debêntures e letras financeiras atreladas ao CDI e ainda alinhado com as melhores práticas de sustentabilidade. Por fim, lembramos que temos fundos vértices com condições especiais, sendo que os movimentos recentes de curva de juros têm propiciado a alocação com taxas mais atrativas nos vértices mais curtos. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria. Nós podemos fazer uma análise personalizada e ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento da RPPS. Se tiver sugestões de temas para conversarmos aqui, manda pra gente. Fale com seu gerente de governo ou seu especialista de investimentos do BB. Então é isso, até semana que vem, descomplicando o mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderentes às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. 1. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. 2. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. 3. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, do gestor ou administrador. 4. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 meses.